Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do programa AB Solar Inside. Hoje começamos uma nova série de debates, dessa vez sobre o mercado livre de energia. O tema específico deste episódio é a nova fronteira deste mercado livre de energia. O assunto já é muito popular em vários países e aqui no Brasil a gente tem uma avenida para percorrer. Quem estará comigo ao longo de todos os episódios dessa série é o Márcio Tranin, que é especialista nessa área e vice-presidente da AB Solar. Bem-vindo, Tranin. É um prazer enorme dividir a apresentação do Inside com você. Priscila, eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui. É um grande prazer de falar sobre esse tema tão interessante que é o Mercado Livre nessa iniciativa da AB Solar Inside, da AB Solar. Ô Márcio, explica um pouco para quem está nos assistindo quais os principais assuntos que a gente vai abordar hoje. Priscila, acho que você foi muito feliz no primeiro momento quando você definiu como a nova fronteira. A energia solar dentro do Mercado Livre, o ACL, é efetivamente a nova fronteira, é a nova forma que nós temos de comercializar a energia oriunda da fonte solar fotovoltaica. Dentro desses 3 episódios que começa hoje, a gente vai tentar abordar os principais aspectos que permeiam essa nova fronteira. Dentre eles estariam as grandes oportunidades que tem, os grandes desafios, que não são poucos, quais são os agentes envolvidos, quais são as soluções que o mercado está trazendo para a mesa justamente para poder superar esses desafios. Enfim, a gente vai permear todos os assuntos relevantes para poder tentar mostrar para aqueles que nos assistem e escutam como dar esse passo tão relevante nesse novo mercado. Muito bom, Márcio. Bom, e você que está nos acompanhando sabe que o AB Solar Inside é um programa interativo. Além dos debates que acontecem aqui com a gente, nós temos um momento com temas paralelos ao programa. Estes debates devem acontecer dentro de uns 40 minutos aproximadamente. Você será convidado a escolher entre 2 assuntos que vão rolar em salas privativas. A gente preparou um tutorial explicando como isso vai funcionar. Olá, eu vou te explicar como funcionam as salas privativas. Abaixo do player, onde o programa AB Solar Inside é transmitido, você encontra os botões indicando os nomes das salas e os temas escolhidos pelos apoiadores do Inside. Ao clicar no botão, você é imediatamente direcionado para o ambiente digital do Zoom, onde os anfitriões já estarão esperando por você. Serão 20 minutos dentro da sala, usufruindo do conteúdo exclusivo preparado para você. Enquanto as salas estiverem rolando, uma mensagem ficará visível na tela do player, com um relógio na contagem regressiva. Quando esse tempo acabar, o programa AB Solar Inside vai voltar ao vivo, trazendo a interação dos apresentadores e convidados e respondendo as perguntas do chat ao longo do programa. Simples assim, interatividade, programa ao vivo, trazendo informação de qualidade de um jeito leve. Aproveite o seu AB Solar Inside. As salas privativas dessa série do AB Solar Inside têm o apoio de 2 empresas, a Jinko Solar e a Clamper. Ninguém melhor do que eles para fazer o convite para que você participe deste momento de interação. Vamos ver? Olá, eu sou o Thiago Gomes, coordenador de suporte técnico da Clamper e estou aqui para te convidar a participar da nossa sala privativa na AB Solar Inside. Vamos abordar as vantagens da utilização da String Box em sistemas fotovoltaicos. E claro, não pode faltar as novidades Clamper. Pessoal, fique ligado, não deixe passar essa oportunidade. Te aguardo lá. Um forte abraço e até logo. Boa tarde, tudo bem? Sou Gustavo Silva, gerente técnico na Jinko do Brasil. Convido a todos vocês, após o debate, a entrarem na nossa sala privativa, onde vamos discutir os diferenciais técnicos e os principais produtos Jinko voltados para o mercado brasileiro. Aguardo vocês, até mais. Olha, como eu disse, as salas estarão abertas daqui a mais ou menos uns 40 minutinhos e a gente avisa com antecedência para vocês. Vamos lá então começar o nosso bate-papo. Hoje também dividindo a nossa bancada virtual está o Ricardo Barros. Ele é Country Manager da Light Source BP. Bem-vindo, Ricardo.
Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Márcio. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a presença e espero enriquecer esse debate de hoje, trazendo uma opinião sobre a energia solar, de uma forma geral, e também representando a minha empresa, a Lightsource PP, que somos geradores de energia elétrica e, mais especificamente, de energia solar no Brasil e fornecedores de energia para grandes empresas, sejam comerciais, sejam industriais, no mercado livre. Bom, eu quero fazer uma primeira pergunta para vocês dois. Não dá para falar de mercado livre sem antes entender quais as diferenças dele em relação ao mercado regulado de energia. Então, eu gostaria que vocês explicassem quais as principais diferenças. Traninho, você pode começar? Claro. São muitas diferenças, né? Na verdade, o que é igual é simplesmente o fato de você ter que assinar um PPA, que significa um contrato de compra e venda de energia, né? Agora, fora isso, muda muita coisa, né? Eu gosto de começar, talvez, essa explicação de uma forma bastante mais didática. Nós nos acostumamos, no setor elétrico brasileiro, a crescer através de leilões regulados, tá? Os leilões regulados são leilões onde a demanda por energia elétrica estabelecida através de uma declaração de carga, de uma declaração de demanda pelas distribuidoras do Brasil. Essa declaração, a partir dessa declaração que todas as distribuidoras fazem e que colocam e que informam ao governo, o governo chama os agentes geradores, tá? Os investidores em energia, não somente solar fotovoltaica, mas também eólica, também gás natural, por exemplo, hídrico, outras fontes, para cumprir com essa necessidade pré-estabelecida. Para cumprir com isso, através de um PPA, ou seja, de um contrato de compra e venda que está... O seu poder de negociação é zero, porque é um pacote que vem para você com montante de energia e um documento do qual você tem que ser um mero signatário. Quando você passa para o mercado livre de energia, muda drasticamente. Traz diversos desafios adicionais, como, por exemplo, negociações bilaterais. Existe muito mais flexibilidade nessas negociações. A necessidade de energia, ela é estabelecida através da necessidade dos clientes, o perfil de cada cliente é totalmente diferente, as exigências que ele vai ter são totalmente diferentes. Então, enfim, você tem que estar muito mais preparado e muito mais apto a flexibilizar condições frente àquilo que nós conhecemos até hoje, que foi... Bom, no finalzinho aqui a gente teve... Voltou o áudio do Tranin? Você consegue complementar, aqui. Tranin? Consigo. E é isso, ou seja, eu acho que a principal diferença é isso, é a maior flexibilização e flexibilidade que você tem que ter para poder negociar isso. O Ricardo quer complementar, falando sobre as diferenças? Sim, claro, eu gostaria sim, Priscila, obrigado. Eu primeiro concordo totalmente com o que o Márcio falou e na perspectiva que ele aborda, na perspectiva dos geradores de energia, que somos nós, né, que é a empresa... onde o Márcio trabalha, que é a empresa onde eu trabalho, a Lightsource PP. Enfim, eu queria também dar uma visão alternativa do nosso cliente, que são os consumidores. No mercado cativo, o consumidor ele tem basicamente uma opção, que é ser cativo. Cativo no sentido, não ruim da palavra, mas é apenas a definição regulatória. Ou seja, ele só pode comprar energia da distribuidora de energia elétrica a preços pré-definidos e regulados pela agência a ANEEL, Agência Regulatória de Energia Elétrica. Agora, enquanto que no ambiente livre, que nem todo consumidor pode ir para o ambiente livre, né, tem certos critérios a serem adotados, de uma maneira bem simplificada, a partir de 500 kW de potência instalada ou de demanda contratada, pode-se mudar, pode-se ser livre, se quem quiser. E no ambiente livre, a diferença é que esses consumidores vão poder contratar a sua energia livremente, como o nome propriamente diz. Então, uma comparação simplória e didática, talvez, a gente está falando de escolher a energia elétrica, o provedor da energia elétrica, como a gente escolhe quem é o fornecedor da nossa internet ou do nosso serviço de telefonia. Então,
de uma forma simplificada, bastante simplificada, é assim, no Mercado Livre, os consumidores, a partir de 500 kW de demanda contratada, de forma simplificada, eles têm o direito de escolher, junto a uma comercializadora ou até junto a um gerador de energia, a contratação a preços e condições a serem negociadas entre as duas partes, ou seja, realmente é livre entre as partes de estabelecerem qual preço, quais são as condições, qual a duração, quais são as penalidades, se existem, quais são, enfim, as condições técnicas. Não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas é isso, é liberdade para a escolha, e eu acho que esse é um tema muito importante para os consumidores em geral de energia elétrica, né? E a gente está falando de um mercado, ecoando aqui, fazendo coro ao que o Márcio e vocês falaram, é a fronteira de expansão, porque hoje o Mercado Livre, 30% da energia consumida no Brasil está no Mercado Livre, no ambiente de contratação livre. Então, tem muito potencial de expansão e esse potencial está crescendo a cada ano. Então, a gente é muito otimista em relação a esse poder de livre escolha dos consumidores, que podem estar no Mercado Livre, e que, no final das contas, traz mais soluções competitivas para as indústrias, para os comércios e torna a nossa economia mais competitiva. Acho que as diferenças ficaram bem claras. Eu quero chamar agora uma entrevista que a nossa produção fez com o Pedro Bacher, que é CEO da Solatio. Vamos dar uma olhada. É especialmente a bancabilidade, tá? No nosso caso, por ter o pipeline mais grande de projetos no mercado sudeste, centro-oeste, além da bancabilidade hoje é selecionar bem a contraparte, já que, como todo mundo conhece, tem uma oferta limitada de projetos e hoje tem uma demanda maior, mas acima de todo é selecionar bem e a bancabilidade do projeto. Agora bem, está claro que da forma que a fonte fotovoltaica está ficando cada vez mais barata no mercado, está claro que através das fontes renováveis, sempre que a matriz energética do Brasil comporte que estas fontes renováveis não gerenciáveis entrem dentro dela, o crescimento pode ser bastante substancial, sem atrever a falar números, mas sim de uma forma importante. Hoje o que está claro é que as fontes renováveis, solar e eólica, são provavelmente as duas fontes mais competitivas que existem no mercado internacional, e no mercado sudeste, centro-oeste, que é onde está o nosso forte, a solar, com diferença, hoje a fonte mais competitiva, tá? Então, nós acreditamos em uma grande expansão nos próximos anos, e já que estamos no Brasil desde o 2008, e os primeiros 6 anos foram só de luta para tentar viabilizar, e se conseguiu viabilizar nos primeiros leilões, eu não tenho dúvida que os próximos anos vai ser um sucesso a expansão do mercado livre no Brasil, e com isso as fontes renováveis, e no nosso caso a fotovoltaica. Márcio, eu quero saber se você concorda com o posicionamento do Pedro. Faz sentido para você? Faz sentido, sim. O Pedro, ele foi um dos pioneiros no desenvolvimento de projetos solares aqui no Brasil. Como ele mesmo menciona, desde 2008, no momento onde a energia solar fotovoltaica nem era cogitada nos planos de expansão do setor. E ele é muito feliz quando ele menciona, talvez, os principais desafios, né? Nós temos o desafio do que ele chama bancabilidade, ou seja, a financiabilidade, especialmente quando você olha a contraparte. De novo, o mercado regulado, ele surge com uma contraparte muito sólida, que é a contraparte que ou é o próprio governo, nos leilões de reserva, né? ou é, na verdade, um pool de distribuidoras do Brasil que diluem esse risco em vários consumidores. Então, um dos grandes desafios, que é a financiabilidade, ela é realmente algo que tem que ser levado em consideração para quem está no Mercado Livre investindo. Porque o banco, quando olhar para o Mercado Livre, ele não vai mais olhar para aquele risco mitigado, para um risco soberano do governo, ele vai olhar para um risco individual daquela contraparte com o qual você está negociando. Com isso, é muito importante. Outra coisa interessante que ele menciona também como um desafio é que o crescimento da solar fotovoltaica, ele acarreta desafios operacionais
porque, assim como a eólica, porque são fontes que a gente chama de inflexíveis. Ela gera quando tem vento, a eólica, ela gera quando tem sol solar, e os operadores normalmente possuem algum tipo de restrição no primeiro momento, quando enfrentam, especialmente os operadores de sistemas hidrotérmicos, como é o caso do Brasil, quando tem uma penetração de renováveis muito grande e num momento. Agora, já é amplamente discutido na literatura internacional de que isso sim é possível, é possível que você tenha um volume considerável de fontes não despachadas, junto com fontes despachadas, isso é perfeitamente possível. E o último ponto que eu destaco, que eu acho que vem a ser a grande vantagem da energia solar fotovoltaica, ele fala do Sudeste no momento, né? Ou seja, a energia solar fotovoltaica ela é muito democrática, ela é a mais democrática entre todas as fontes de energia que nós temos, porque para você muitas vezes ter uma PCH ou uma usina hidrelétrica de grande porte, você precisa estar onde está o rio. O vento ele não é tão democrático quanto o sol, ele está em alguns locais, tenta-se muito no Brasil, mas está em alguns locais, mas o sol não. O sol ele é muito mais democrático. O sol que dá aqui é muito provavelmente o sol que dá aqui a 10 quilômetros. Então, isso faz com que a penetração da solar fotovoltaica seja muito mais contundente, porque a gente consegue ir em áreas e atender pontos da rede de conexão, por exemplo, que necessitam mais do que outras fontes. Por isso que eu acho que, como ele fala, de dar números. E o Ricardo, por favor, Ricardo, até gostaria que você me complementasse, porque o Ricardo é um cara que liga muito dentro da Solar por um planejamento da EP mais, vamos dizer assim, benevolente com a solar fotovoltaica. E eu acho que é interessante a gente mencionar isso, né? Que a solar tem todo esse potencial de penetração e dentre as demais, eu não tenho a menor dúvida que ela é aquela que será mais rápido e consistente dentro da matriz. Ricardo. Se você quiser complementar. Claro. Obrigado, Márcio. Bom, complementando e começando aqui pelo gancho que o Márcio deixou, concordo totalmente. Assim, uma das grandes virtudes da solar é de correr atrás do consumidor, vamos dizer assim. Como o Márcio colocou, a solar pode ir aonde o consumidor quer que a solar esteja. E a solar consegue ser competitiva no Brasil inteiro. Então, isso já para começar, é um grande diferencial. Apesar disso, naturalmente, a solar também precisa, vez por outra, de alguns reforços na rede elétrica, menos do que talvez outras fontes, mas também precisa, e esse é um desafio que nós temos ali, buscando, e eu acho que a gente vai ver também em algumas outras intervenções aqui mais tarde, o desafio que é buscar a solução de conexão e os desafios que isso traz, no final das contas, para atender o nosso cliente, que, apesar de concordar com o que o Pedro e o Márcio falaram sobre a bancabilidade, que é justamente sobre a nossa perspectiva como geradores ou desenvolvedores de projetos, eu diria que o grande desafio e, ao mesmo tempo, a grande virtude da solar também é a questão de se adaptar ao cliente. A gente consegue, ao mesmo tempo, desenvolver soluções que são importantes para o nosso cliente, porque às vezes o cliente quer uma energia, um contrato de 1 ano, às vezes ele quer de 20 anos, às vezes o cliente quer uma energia entregue de forma firme, ou como se fala no setor, de forma flat, às vezes ele quer uma diferente forma de entrega em determinadas horas do dia, e uma grande virtude da solar é conseguir se adaptar a tudo isso, e também se adaptar ao local de entrega, que é o mercado Sudeste, Centro-Oeste, o submercado Sudeste, Centro-Oeste, onde está a maior parte do consumo do Brasil. Então, com tudo isso, a gente realmente acredita que a solar é muito competitiva, para começar, e os resultados no Mercado Livre têm mostrado isso, que muitas empresas aqui, muitas indústrias já têm escolhido bancar a sua expansão de consumo de energia de 10, 15 anos, e aí eu estou falando de empresas de petroquímicas, empresas de mineração, empresas de grandes comércios que estão fazendo contratos de longo prazo para ser mais competitivos. Então, é isso que tem sido feito, inclusive na região Sudeste,
onde a Solar tem um diferencial competitivo, e eu concordo totalmente com o Pedro e com o Márcio quando falaram sobre isso. Tá certo. A gente vai agora para um intervalo de 30 segundos e volta já, hein? Até lá. Evite prejuízos com paradas, mau funcionamento e manutenção do seu sistema fotovoltaico. Proteja seus inversores contra raios e surtos elétricos com a tecnologia da linha Clamper Solar. Estamos de volta e eu emendo aqui uma pergunta. É possível mapear agentes que fazem acontecer esses projetos no mercado livre de energia? Hein, Tranin? Sim, é possível. Os agentes, talvez, eles não mudem muito frente ao mercado regulado, né? Nós temos, é claro, que aqui a gente coloca o consumidor como na frente de todos os demais agentes, porque ele é efetivamente quem está no controle do processo, ele assumiu o joystick do processo e ele está determinando exatamente aquilo que melhor lhe encaixa e que o mercado tem que se adequar àquilo, porque ele tem um processo produtivo com determinadas características e quem vai ofertar essa energia para ele tem que se adequar a esse tipo de exigência, de demanda que ele tem. Então, acho que a primeira perna fundamental desse mercado livre, e que essa, sim, é bastante diferente do regulado, é a figura do consumidor, é o lado do consumo da energia. Aqui a gente tem uma figura nova, exigente, tá? E que nós temos que atendê-lo da melhor maneira possível. As outras duas pernas, que eu acredito, são duas pernas que já existem no mercado regulado, mas que tem que se reinventar de alguma forma. Vamos dizer assim, é a parte do projeto, é o investidor que tem o projeto, o desenvolvedor que faz o projeto do investidor, né? E isso, os projetos, eles continuam sendo uma parte fundamental, porque afinal de contas, sem ele não é energia, né? Mas aqui a busca, devido à alta competitividade, ela segue sendo agora mais do que o melhor projeto do Brasil, mas agora a busca de projetos passa a ser o melhor projeto para um determinado. O leilão também tinha isso. O leilão, ele era um pouco, eu vou contratar um giga de solar. Então, o melhor projeto que tivesse aonde estivesse, provavelmente ganharia. Agora não. Agora eu posso ter o melhor projeto localizado no Nordeste, mas se eu tiver um cliente que quer energia no Sul, muito provavelmente esse projeto não será o melhor. Então, o projeto ganha um outro viés importante, que é o melhor projeto no local certo, né? Mas o projeto, investidores e desenvolvedores, que são a segunda perna dos agentes fundamentais. Eu acho que a terceira, naturalmente, é o agente financiador, né? Hoje, naturalmente, para qualquer investimento em infraestrutura, é fundamental que se tenha, quase ninguém investe em equity, ou seja, todo mundo investe através de financiamento, e esse também tem que se reinventar um pouco. Ele já existe no regulado, mas ele tem que se reinventar, e agora as condições, como já bem mencionado, e a gente vai explorar isso melhor no episódio 3, mas já adiantando, porque os temas se intercalam, naturalmente, esse agente financiador tem que agora entender essa nova mecânica, essa nova dinâmica de mercado, para poder se adequar e oferecer produtos competitivos para aqueles investidores que vão investir no projeto. Ricardo, eu acho interessante, talvez, esse gancho para você, quer dizer, a Lightsource, que tem experiência mundial em investimentos, né? Se você vê algum outro agente aí, ou se são esses mesmos, e o que você pode agregar aos comentários que fiz? Eu concordo, Márcio, com os agentes de uma forma geral, acho que são esses mesmos. Eu só queria destacar, hoje, na nossa realidade do Brasil, a minha visão do que é totalmente a fronteira, usando a palavra, vamos dizer, a palavra tema aqui para a gente, a fronteira da inovação está muito na comercialização e na estruturação financeira. Em outras palavras, nos bancos, mas talvez até mais no sentido amplo. Na comercialização, como você falou mais cedo, a gente estava acostumado, vamos ser sinceros, né, no mercado gerador de energia, a participar de 1, 2, 3 leilões no máximo no ano, vender a nossa energia em contrato de 20 anos, e é isso, contratos super bancáveis, como o Pedro falou, contratos que os bancos
então conseguiriam financiar de forma muito simples, mas agora a fronteira é outra com o Mercado Livre, porque a gente tem que atender essa ponta que é o consumidor, que tem necessidades diferentes, que, enfim, precisam ser atendidas. O consumidor, o cliente é o rei, né? Esse é o mantra. Então, na prática, isso torna o cliente que quer a energia mais competitiva possível, o cliente que quer mais flexibilidade, quer determinadas condições que não necessariamente a gente precisava ter um fator diferencial na regra do leilão, até porque a regra é um mesmo contrato já pré-definido. Então, a estratégia de comercialização dessa energia, ela acaba sendo muito... precisa ser muito inovadora. Então, a gente está falando em fazer um mix de contratos de venda de energia, vender contratos de 15 anos, de 10 anos, de 5 anos, fazer um mix desses PPAs, desses contratos de energia, de tal forma a equilibrar a bancabilidade do projeto e, ao mesmo tempo, equilibrar a rentabilidade que ele precisa ter para o acionista investir o equity e, ao mesmo tempo, atender o cliente, porque tem cliente que quer 15 anos, tem cliente que quer 10, 5, tem cliente que quer comprar 6 meses de energia. Então, a gente também precisa se adaptar ao mercado. Então, eu diria que essa é uma das grandes vertentes dessa fronteira do Mercado Livre, então, equilibrar um novo mix de PPAs que torna o projeto competitivo para o cliente, atendendo a necessidade deles, atendendo o que o banco precisa para financiar aquele projeto. E, por outro lado, a gente está falando de muita, cada vez mais digitalização, né? Com a abertura do Mercado Livre, está cada vez maior, muitas empresas já estão fazendo aí canais digitais de venda de energia, onde cada vez mais, talvez em um futuro não muito longe de nós, as empresas possam comprar energia como quem compra um pacote de energia no celular, pacote de internet no celular. Então, essa é uma fronteira também muito interessante que traz rentabilidade dos projetos, traz soluções para os clientes. Então, isso, de fato, é uma fronteira muito importante. E a outra, a da estruturação financeira. Eu acho que a energia solar tem a questão do financiamento, como você falou, Márcio, que no Brasil não tem tantas opções assim, é BNDES, BNB, mercado de debêntures, né, enfim, levantando debêntures no mercado, e eu diria que tem até mais fonte de inovação no lado do equity. A gente viu aí exemplos recentes no mercado de FIPAs, de fundos de investimento e participação de infraestrutura, que fornecem aos investidores ali, que são pessoas físicas, como você e eu, que fornecem uma rentabilidade de renda fixa, com retornos maiores que o Tesouro do Brasil, e que permite, então, também trazer soluções para esse cliente indireto, ou direto até, que é o investidor. Então, tem muita fronteira de inovação aí, e a Solar, por ser um ativo de baixo risco, simples, o sol, a gente tem tanta certeza que ele vai estar lá quanto o sol vai nascer e se pôr todo dia. Então, é muito previsível. Então, na prática, um outro cliente nosso aqui são os investidores. Os investidores que vão lá num fundo de investimento distribuído lá por uma corretora, nós conhecemos várias aqui, comprar um risco de equity e investir num parque solar. Isso é muito possível. Então, acho que a grande inovação que está aqui para o nosso mercado está nessa comercialização, nessa estratégia de comercialização, que estamos saindo do óbvio, e também na estratégia de estruturação financeira, que no final das contas temos clientes também, que são aqueles que vão comprar, seja as nossas ações das nossas empresas, seja um fundo específico que foi criado para investir em um determinado parque solar. E é como vocês falaram, né? Nem todo cliente é igual, né? Tem que respeitar as diferenças de cada um deles. Bom, para esse programa nós entrevistamos também o CEO da Carpevi, Alessio Barreto. Vamos ver a entrevista. O fato é que em junho desse mesmo ano, apenas 3 meses após a emissão desse documento por parte do INS, nós tivemos notícia de projetos que tiveram a conexão negada, seja na fase de informação de acesso, seja na fase de parecer de acesso, pelo esgotamento da conexão nessa mesma região. E o que aconteceu? Nesse curto período de tempo,
o INS recebeu mais de 3 gigawatts de solicitações para informação de acesso ou parecer de acesso. À medida que os primeiros projetos que chegaram foram contemplados e ocuparam essa margem que antes existia, de 1,5 gigawatts, restando para os demais o esgotamento da rede. É fazer estudos, estar atualizando esses estudos com uma certa frequência, de forma a estar sempre atento e observando as ameaças e oportunidades que a conexão pode trazer para o seu projeto. Como se proteger ou mitigar esse risco é estar atento ao tema, mapear as oportunidades e riscos e tentar acompanhar isso na melhor forma possível. Não existem hoje mecanismos, está se discutindo algum tipo de mecanismo que possa mapear esses projetos no ACL e que possa, de certa forma, sinalizar que determinada região ou determinado ponto de conexão está tendo uma demanda acima da esperada e que pode haver problemas. Mas, de fato, não existe ainda uma solução para mitigar esse problema. É muito difícil de responder isso porque a dinâmica do livre acesso não traz qualquer tipo de segurança a quem está desenvolvendo um projeto em determinada área, a não ser ficar sempre quantificando as margens de conexão e observando a concorrência. É bem verdade que a conexão, teoricamente, só está garantida quando se tem a assinatura dos contratos, CUST e CCT. No entanto, diante dessa ameaça, o próprio ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, está tomando uma atitude de tentar antecipar o problema e já está considerando, para efeito de análises internas e análises no contexto da informação de acesso e do parecer de acesso, a possibilidade de considerar aqueles projetos que ainda estão tramitando, solicitaram parecer de acesso e estão em trâmites, que foram recentemente publicados, e também aqueles que já vinham sendo considerados anteriormente com CUST e CCT assinado. E uma solução efetiva para esse problema, de fato, ainda não foi encontrada. Cabe destacar que quando uma determinada região tem um esgotamento como esse verificado no norte de Minas, até que se tenha uma solução estrutural, o caminho é muito longo. Passa pelo planejamento, passa por um estudo profundo da EPE, que tem que ser depois submetido ao Ministério, que por sua vez tem que gerar uma demanda para que a ANEEL crie um leilão de transmissão com lotes específicos para atender aquela solução de planejamento, e até que esse leilão seja implementado, arrematado e a obra de fato implementada em campo, tem-se sim um problema de alguns anos. Então, esse tema conexão, que sempre foi um tema grave e crítico, tem ganhado cada vez mais contornos nesse contexto atual. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a entrevista. Vamos começar pelo Tranin. Claro. Eu acho que o Alessio foi muito feliz, né, na abordagem sobre o tema conexão. O tema conexão, ele é um problema, não é só no Brasil, não é uma exclusividade brasileira, tá? A gente não está inventando esse problema. Na verdade, como existe uma penetração muito grande das renováveis, é natural que determinados planejamentos da rede de transmissão vão ter
se não acompanharam até hoje, acho que há um esforço, mas ainda não está ok, mas o esforço de planejamento para expansão da rede de transmissão tem que acompanhar a expansão potencial que as renováveis, em especial a solar fotovoltaica, está trazendo para o sistema. A gente tem que parar de pensar no Brasil nos moldes dos leilões regulados, expandir, ou você fazer um leilão a -5, a -3. Então, no A-5 você tinha o tempo suficiente para licitar as obras de transmissão necessárias para atender aqueles megawatts que ganharam o leilão regulado. Não é mais assim. Isso é passado. É uma das evoluções que nós, como setor elétrico, temos que tomar. E eu acho que já está em estudo algumas coisas, mas ainda é um pouco incipiente. Hoje você tem que olhar quais são as áreas do Brasil mais propensas para o crescimento da energia solar fotovoltaica, como nós dissemos, é extremamente democrática. Qual é a área mais propensa para o crescimento e, de antemão, você tem que criar a estrutura necessária de transmissão ali, sabendo que, no futuro próximo, a expansão se dará, basicamente, naquele local. Isso é uma mudança total de paradigma. Nós nunca fizemos isso aqui. O Mercado Livre veio, sim, para mostrar para a gente que nós temos que fazer de forma diferente. E eu acho que o Alessio mostra isso. Há um risco grande pelo lado do investidor. O investidor, quando começa o desenvolvimento, ele olha para isso. Eu acho que o planejamento da transmissão tem que acompanhar esse novo paradigma. Se não for isso, nós teremos problemas em breve de ausência, ou seja, ou pelo menos um atraso nesse crescimento do mercado. Isso tem que ser endereçado de alguma forma e a Solar vem brigando para que pelo menos essa expansão da transmissão acompanhe esse potencial todo. Solar. Você concorda, Ricardo? Concordo, Priscila, e pegando um gancho do que o Márcio falou sobre o potencial da solar, eu só queria até, para ilustrar isso, referir alguns números da própria AB Solar, tá? Desde 2012, no Brasil, foram instalados cerca de 6,7 gigawatts de potência solar. Mais ou menos metade em geração distribuída e a outra metade em geração centralizada, que aqui atende o Mercado Livre é a geração centralizada. Bom, isso representa um investimento de cerca de 34 milhões de reais, 34 bilhões de reais, desculpe, realizado desde 2012. Isso representa 200 mil empregos gerados no Brasil nesse período de tempo. Então, de certa forma, esse é o pano de fundo. Será que é interessante continuar nessa vertente de crescimento e antecipar o planejamento de linhas de transmissão, antecipar a execução dessas linhas de transmissão para permitir que essa ascendente continue sendo verdade, continue gerando empregos para o Brasil, continue gerando investimento, bilhões de reais de investimentos e continue gerando energia competitiva aqui para as nossas indústrias, para os nossos comércios? Eu acho que o bom senso diz que sim. E então é dentro desse contexto da AB Solar, da qual também faço parte, a gente vem trabalhando junto com a EPE, junto com a ANS, e parabenizando também, porque eles fazem um grande trabalho aí de avançar, de planejar, de trazer soluções. E, enfim, a gente tem um bom problema agora que a solar ficou muito competitiva. Então, a gente tem que acelerar esse planejamento, acelerar essa busca de soluções para implementar essas linhas de transmissão para que mais bilhões de investimentos possam trazer, para que mais milhares de empregos possam ser gerados e para que a nossa indústria e o nosso comércio possa ser ainda mais competitivo com a contribuição de uma energia competitiva. E aí, dentro desse contexto, eu também destaco, falando talvez com o meu cliente, né, o consumidor, destaco a importância de escolher bem a sua contraparte, né, o seu gerador, o seu fornecedor de energia. Porque, na prática, a gente tem muitos geradores, muitos desenvolvedores no Brasil. Só dando um exemplo, em Minas Gerais, se a gente pega as outorgas, que são a autorização dada pela ANEEL, e as DROs, que é uma espécie de despacho de requerimento de outorga, que é a fase inicial, a gente está falando de mais de 30 gigawatts de projetos que estão lá querendo desenvolvimento em Minas. Então tem que escolher bem
quem vai ser o seu fornecedor, porque tem que ser uma parte sólida, uma parte estruturada, que tem capacidade de levar os projetos para poder vencer essa corrida. Enfim, modestamente, a gente acha que a Lightsource do BP é um desses que tem a capacidade de entregar o que promete, e é muito importante que os clientes possam avaliar quem são, de fato, as suas contrapartes, para que possam vencer essa corrida, vamos dizer assim, e se tornar competitivos também no seu produto, a partir da energia elétrica competitiva. Tranin, me diz uma coisa, a gente sabe que não existe um tratamento isonômico entre o ACL e a ACR. Na sua opinião, como é que fica a situação do investidor diante disso? Bom, esse é mais um desafio, né? E a conexão, ela encaixa com uma luva aí, né? Na verdade, quando a gente menciona isonomia, a gente não quer dizer igualdade. Nós entendemos perfeitamente que estamos num ambiente que não é um ambiente regulado e nós não podemos exigir igualdade, porque a igualdade pressupõe que nós estaríamos em ambientes iguais, e nós não estamos. Então, mas a isonomia em algum tratamento, ela torna-se fundamental para que a gente possa garantir ao investidor, que é o mesmo, porque os investidores não mudam, né? Quem investe em mercado regulado, investe em mercado livre, normalmente, e vice-versa. Então, o que a gente quer é crescimento da energia solar fotovoltaica. O mercado regulado não vai acabar do dia para a noite. Ou seja, ele ainda tem alguns anos aí, cada vez com menor relevância, mas ele ainda terá um papel fundamental na expansão da matriz energética. Então, o que a gente precisa como vai haver esse crescimento cada vez mais do mercado livre e os 30% que o Ricardo mencionou no início, que hoje são mercado regulado, vão começar a se transformar em 40%, 50%, 60% nos próximos anos. De alguma forma, tem que se garantir algo que hoje o mercado regulado tem, ou que pelo menos um leilão não venha a tomar determinados direitos, vamos dizer assim, e o cara que está investindo no mercado livre tem. Um exemplo que a gente tentou recentemente, vai se implementando, sempre se mencionou muito a questão da garantia de conexão do mercado regulado. Então, a gente sempre pensou o seguinte: bom, se você está no mercado regulado e depois de um leilão, especialmente no -3, você tem garantido a conexão àquele ponto. Inclusive, tem um pré-leilão por conexão, e se você ganha esse leilão, você tem aquele ponto garantido. Na verdade, se você está desenvolvendo um projeto solar no mercado livre, e esse projeto solar no mercado livre está se conectando em determinado ponto da rede, e aparece um leilão, e esse leilão, de repente, o governo estabelece um leilão, e esse leilão, existem projetos que ganham naquele mesmo ponto, de repente, todo o seu desenvolvimento que você vem fazendo no mercado livre pode ir por água abaixo, porque esse cara do leilão, ele tomou aquele teu pedaço ali da rede. Então, isso nós já discutimos internamente, já tivemos reuniões com o Ministério, com a ANEEL, com a EPE, e a gente já um pouco pacificou que projetos que tenham parecer de acesso ao protocolado, eles entram na fila antes dos demais projetos, mesmo que sejam projetos de leilão. Então, tão pequenos passos que a gente vai dando, começam que visam garantir um pouco mais de isonomia entre os dois empreendimentos. Outro muito típico é o cálculo da TUST. Quando você calcula a TUST, que é a tarifa de uso do sistema de transmissão, e esse nem quer dizer que é melhor ou pior, porque o cálculo pode dar melhor ou pode dar pior. Mas a metodologia que se usa para calcular a TUST para um leilão, então, se você cadastra o seu projeto no leilão, ele vai ter a TUST calculada de uma forma. Se você cadastrar o seu projeto no Mercado Livre, não cadastrando não, e for via Mercado Livre, ele terá a TUST calculada de outra forma. Pode ser melhor, pode ser pior, mas a gente não quer jogar moeda. O que a gente quer é que seja simplesmente algo previsível, que a gente saiba aquilo que está sendo feito. Então, eu acho que nessa linha vem muita batalha da Biosolar, na tentativa de dar um pouco mais de isonomia entre os dois mercados, que se lá no passado praticamente não coexistiam, eles vão coexistir pesadamente nos próximos anos, e o mercado livre, depois disso, vai começar a ter uma preponderância em termos de expansão da matriz sobre o mercado regulado, com certeza, porque a liberalização do mercado vem nessa direção. O Ricardo mencionou hoje clientes até 500 quilowatts. Na verdade, esse limite vai cair.
Então, mais e mais clientes vão querer surfar essa onda, vão querer escolher seu próprio fornecedor de energia elétrica. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para o Mercado Livre, quando chegar, terá, não pode ter um tratamento totalmente diferenciado daquele que é dado pelo mercado regulado. Estou vendo aí Ricardo fazendo assim com a cabeça. Você quer complementar? Eu queria comentar, é difícil complementar depois que o Márcio fala, mas eu vou comentar. Queria comentar a questão da TUST, né? Só colocar uma outra perspectiva do mesmo problema, né? Como o Márcio colocou, a TUST, ela é a metodologia de cálculo quando a gente está para um projeto destinado a um cliente nosso no Mercado Livre e destinado a um leilão, é diferente a metodologia, o que sistematicamente implica que quando a gente vai para o Mercado Livre, a TUST ela é mais cara. Para quem não é exatamente do dia a dia, a TUST é o maior custo operacional que uma usina de geração de energia elétrica tem, ou pelo menos que uma usina solar tem. É a primeira linha de custo, TUST. Para vocês terem ideia, custa mais, tipicamente custa mais do que toda a operação e manutenção. É um encargo que a gente paga devidamente, né? É justo que pague para usar o sistema de transmissão. E aí o que acontece? Quando a gente vai fornecer energia para uma indústria, para um grande comércio, que é o nosso cliente, no final das contas a gente conseguiria ser mais competitivo para o nosso cliente se a gente conseguisse ter a mesma tarifa que a gente tem quando vende para o cliente cativo, no leilão. E não parece justo isso, não parece isonômico. Então, só queria exemplificar esse ponto, onde concordo totalmente com o Márcio. E falando de isonomia, eu aproveito a oportunidade para falar de uma outra coisa que não é exatamente relacionada ao Mercado Livre, mas aproveito o fórum aqui para passar a mensagem. A isonomia na contratação dos leilões regulados. A gente está falando muito do Mercado Livre, que é muito importante, e é mesmo, mas, enfim, o mercado regulado também é muito importante. E hoje, 70% da demanda do Brasil é no mercado regulado. Com a grande expansão do Mercado Livre, talvez daqui a 5 anos, vai ser 50% no mercado regulado. Então, o governo vai precisar continuar comprando energia no mercado regulado, o que é muito justo. Ainda bem que existe esse planejamento centralizado ali da ANEEL, com a EPE, com o Ministério da Energia, com o ONS, enfim, para viabilizar aqueles leilões e essas contratações. O que eu quero dizer com a isonomia aí é que quando a gente olha, botando o chapéu aqui da AB Solar, quando a gente olha a contratação nos últimos leilões versus a competitividade das fontes, a Solar, que conseguiu fornecer o custo por megawatt-hora mais competitivo, não teve a mesma quantidade de energia quando comparada a outras fontes menos competitivas. Não estou dizendo que tem que ser mais, tem que ser igual, pelo menos, né? Então, e isso a gente viu refletido no planejamento decenal de energia e até mesmo no Plano Nacional de Energia. O primeiro que planeja as contratações até 2030 e o segundo até 2050. Então, a bandeira nossa pela AB Solar e pela Lightsource BP, como parte da AB Solar, é que nos leilões regulados também haja isonomia, para que se possa oferecer ao consumidor cativo a solução mais competitiva. E acontece hoje que a solução mais competitiva não tem sido contratada na mesma frequência ou na mesma proporção do que outras soluções com atributos muito semelhantes em relação à variabilidade, entre outras coisas. Então, aproveito o fórum aqui para mencionar esse tema que é muito importante também no mercado cativo, também para poder fornecer uma competitividade maior para quem quer continuar no mercado cativo ou para quem tem que continuar, porque não é uma opção de ser livre. Recado dado. E eu vou agora pedir para você, Márcio, e para você, Ricardo, aguardarem um pouquinho aqui comigo, porque chegou a hora das salas privativas. E você que está nos acompanhando na transmissão vai clicar no botão da sala que você escolheu e será direcionado para o Zoom. Daqui a 20 minutos a gente volta para responder as perguntas que foram feitas no chat. E eu vou ficar te esperando aqui na volta, hein? Boas salas! Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-los aqui. Sejam todos bem-vindos, né, à sala privativa da Clamper, no evento AB Solar, né, falando aí sobre
mercado solar, sobre as novidades, tecnologias. Hoje nós vamos falar rapidamente, né, porque o tempo é bem curto ali, sobre os fatores motivadores para a aplicação de proteção contra surtos elétricos em sistemas fotovoltaicos. Meu nome é Tiago Gomes, sou engenheiro de suporte técnico aqui da Clamper, tá? Sou coordenador de suporte técnico da Clamper. E o que vocês tiverem de dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa do gênero, tá, pessoal? Vocês podem escrever aí no chat. Nós temos a Rebeca, tá? A Rebeca Cardoso, ela tá aqui com a gente também, ela tá nos apoiando nesse sentido, e ela tá apta aí a responder as perguntas, e as perguntas que não conseguirem ser respondidas, a gente passa elas uma resposta posterior, tá? A gente entra em contato posterior e responde as perguntas. Não vamos ficar sem resposta, não. Mas, sem delongas, vamos começar aqui, porque o tempo é bem curtinho. Para quem não conhece a Clamper, eu creio que a maior parte já conhece a Clamper. A Clamper é uma empresa fundada, né, em 1991, 100% brasileira, de apenas um produto, tá? Nós somente fabricamos DPS, dispositivos de proteção contra surtos elétricos, tá? Então já tem quase 30 anos fabricando, embora haja, né, vários modelos diferentes de DPS, mas a tecnologia, mas o conceito é o mesmo, proteção contra surtos elétricos. Nossa matriz está em Lagoa Santa, né? Somos a primeira empresa aqui a entrar no aeroporto de Confins aqui, no aeroporto Indústria. Temos uma filial ativa no México e temos uma filial também nos Estados Unidos, uma filial comercial também nos Estados Unidos. E aí, né, por esses 30 anos trabalhando somente com um tipo de produto, criou-se a especialidade, né? A Clamper é especialista em DPS. Hoje nós já temos quase 50 milhões aí, mais do que 40 milhões, esse número está até um pouquinho desatualizado. Crescemos consideravelmente nos últimos anos, né? Nós já estamos falando aí dobramos o número de funcionários nos últimos anos e atendemos aí mais de 21 países, principalmente os países latinos aqui. Uma das vantagens da Clamper é que a gente tem esse suporte nacional e acaba percorrendo, né, não só nacionalmente, mas no mundo todo aí, ministrando palestras, cursos, entregando aos nossos clientes, né, aos profissionais da área, a parte de conceito, a parte de aplicação, de normas. Então, o que vocês precisarem aí, vocês podem perguntar nesse sentido que a gente tenta responder aí da melhor forma possível, tá? A Clamper hoje, tá, no nosso portfólio, nós já estamos falando em alguma coisa aí de 1.000 DPS diferentes, seja ele para um ambiente residencial, empresarial ou para o setor público, tá? Então, nós temos DPS para a parte de energia, DPS para os sistemas fotovoltaicos, DPS para a parte de telecomunicações, automação. Então, não existe bola perdida, né? Então, eu costumo dizer que a Clamper, ela cresceu junto com a cultura DPS, né, dentro do Brasil, por ser desde 91, e agora essa proteção contra surtos elétricos cada dia mais vem crescendo, né, ela vem sendo apontada nas normativas, na 5410, na 16.690, na 5419, que é para SPDA, e aí para carros elétricos. Então, assim, está sempre crescendo, tá? Isso é muito bom para a gente, né? Com essas alterações e o nosso crescimento, a gente acabou tendo que criar um outro laboratório, porque o laboratório hoje que a gente tem já não está mais comportando, né, a quantidade de testes, e aí nós investimos uma bagatela até considerável aí no nosso laboratório, e vai ser o maior laboratório da América Latina e um dos maiores de todo o continente aqui americano. Nós estamos falando aí de mais de 400 metros quadrados de laboratório. Aqui nós temos alguns testes, né, que a gente vai conseguir criar aqui no nosso laboratório. Vamos conseguir gerar pulsos, né, ou seja, gerar raios, né, formas de ondas do raio até 150 kA, pulsos na forma de onda 8/20 de 250 mil amperes. São vários geradores de pulso de corrente, pulso de tensão, onda combinada, estabilidade térmica, fazer os testes com relação
a corrente contínua dos nossos DPS, que o desligador do DPS de corrente contínua é diferente de um DPS de corrente alternada. Então, isso tudo, e dentro desses 400 metros aí, a gente vamos conseguir aumentar muito o nosso portfólio de testes internos. A vantagem da Clamp é que quando o DPS já sai para campo, já sabe fazer uma certificação, nós já sabemos qual que é o comportamento do DPS, e aí fica muito fácil essa certificação, não só dentro do nosso país, mas em outros países também. Então, o propósito da Clamper, basicamente, é gerar economia, conforto e segurança aos nossos clientes, que é a sociedade, né, nos seus investimentos e bens eletrônicos, seja ele quaisquer bem eletrônico, tá? Então, qual que é o cenário hoje, pessoal? Quando a gente fala, a gente ainda não tem um número exato, tá? Embora a gente já criou algumas pesquisas para tentar diagnosticar isso. O mercado solar ainda é muito jovem no Brasil, então nós não conseguimos consolidar um número exato, mas hoje o cenário, né, o Brasil, por ser campeão mundial em descargas atmosféricas, hoje nós estamos falando em mais de 1 bilhão de prejuízo anual pelas operadoras de telefonia e as concessionárias, tá? As concessionárias de energia, então nós já estamos falando aí de mais de 1 bilhão de prejuízo. E isso tudo acontece não só com as concessionárias, com os sistemas fotovoltaicos vão acontecer exatamente a mesma coisa se não houver uma proteção, né? O prejuízo, ele está aí porque ele decorre muito de descargas atmosféricas. Então, para a gente ter uma ideia, eu preparei só uns 2 slides aqui, que são para a gente ter uma ideia com relação ao tempo, né, o período ali entre descargas atmosféricas e um sistema fotovoltaico. Então, vamos lá. Se a gente tiver um sistema de 24 metros por 12 metros, tá? Então, pega-se o índice NG, que é um índice de o número de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano, tá? E multiplica ali pela área, faz uma correçãozinha, né? Então, assim, 12 metros vezes o 24, 288 metros quadrados, vezes o índice serálnico. Eu peguei aqui o índice serálnico aqui de 7 descargas por quilômetro quadrado por ano, que é o que acontece aqui em Belo Horizonte, e há uma média nacional, acho que está um número legal. Então, o período entre danos, né, nós estamos falando ali, um período entre descargas de aproximadamente 496 anos de descargas diretas, ou seja, o raio irá conectar em na placa, em uma parte do sistema fotovoltaico. Nós estamos falando de 500 anos. Você fala, Thiago, mas 500 anos não é um número alto, não é um número grande para eu me preocupar em colocar a proteção no sistema fotovoltaico? Olha, se fosse o problema só de descargas atmosféricas diretas, eu creio que sim, seria um número até considerável, né, um período entre descargas aí de 500 anos. Agora, eu costumo dizer que descargas atmosféricas é como Mega Sena, né? Então, assim, toda quarta-feira e sábado alguém é contemplado. E esse alguém pode ser qualquer um que tenha um sistema fotovoltaico. Se a gente trocar o período de descargas atmosféricas diretas, ou seja, o raio conectando diretamente no sistema fotovoltaico, por uma conexão indireta, ou seja, está caindo próximo ao sistema, tá? Um raio conectando próximo ao sistema, nós já estamos falando aí de uma descarga a cada 2 meses. A gente considera uma descarga direta, né, 500 metros próximo ao sistema. Então, se a gente calcular a área, né, que a gente já tinha calculado, 288 no slide passado, somado a essa circunferência aqui, mais a soma desses retângulos, a gente está falando de alguma coisa próxima aí a 1 km², ou seja, quase a 7 descargas por ano. Então, o período entre descargas, nós já estamos falando de uma descarga a cada 2 meses, que tem potencial de danificar. A descarga conecta próximo, né, ao sistema, gera aqueles campos eletromagnéticos que interagem com a edificação, que interagem aí com o seu sistema fotovoltaico, e qualquer loop que tiver vai receber esses campos e gera-se o surto, né, um incremento ali de tensão extremamente rápido, depois uma circulação de corrente que já está com o sistema todo danificado. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente fala, né, quais são os benefícios da proteção contra surto, principalmente em sistemas fotovoltaicos,
a gente sempre está falando ali do payback, né? A maior parte ali é o payback, ou seja, é o retorno do meu investimento. Eu sei que, que existem pessoas, que existem clientes que estão colocando sistemas fotovoltaicos para poder realmente ter uma energia renovável, algo novo, mas a maior parte pensa realmente no retorno. E se o sistema não tiver preparado, né, contra surtos elétricos, a probabilidade de fracasso nesse projeto é extremamente alta. Então, o payback fica comprometido. Então, nós estamos falando de um payback de 3 anos, 7 anos, talvez, aí ele dilata esse payback, às vezes a ponto até de inviabilizar o seu sistema. E quando falamos de proteção contra surtos elétricos, geralmente nós estamos falando alguma coisa em torno de 1% do valor do sistema. Então, eu acho que é um valor irrisório para fazer uma proteção de todo o sistema, né? Então, nós estamos falando de segurança. Quantos de nós, profissionais da área, já não vimos, né, um sistema fotovoltaico, principalmente os fotovoltaicos, estamos trabalhando aí com corrente contínua, pegando fogo, né, se danificando. Aí nós estamos falando de economia, que é o que a gente havia falado no payback, né? O tempo, né, o DPS, né, reduz o tempo, o gasto com a troca de equipamentos queimados, então, seja ele o inversor, os painéis fotovoltaicos, aumenta a durabilidade, né, assim, não aumenta o tempo de vida útil. Quando ele sai do fabricante, né, seja um inversor, as placas, qualquer parte do sistema, ele tem um tempo de vida útil. E se colocar ele num ambiente onde tenha problema com surtos, esse tempo de vida útil reduz. E o DPS, a função do DPS é manter esse tempo de vida útil. Se a gente está falando de um sistema para 20, 25 anos, 30 anos, o DPS vem para manter essa quantidade de tempo de vida útil. E isso tudo gera conforto e comodidade. Gera conforto para quem está adquirindo o sistema fotovoltaico, gera conforto para quem está vendendo, que não precisa de ir lá, manutenção, o nome da empresa, né, que foi fazer a instalação. Imagina, você instala um DPS, você instala um sistema fotovoltaico, hoje passa 1 mês, 2 meses, sei lá, 6 meses, e é danificado por uma descarga, você tem que voltar a fazer uma manutenção, às vezes passa 2 meses depois, mais outra manutenção. Nem sempre, né, uma interação com descarga atmosférica queima imediatamente, às vezes reduz o tempo de vida útil desses dispositivos, tá? E qual que é o benefício da utilização das string box, né? Então, quando a gente fala do sistema fotovoltaico, a string box entra na parte ali do CC, fazendo a proteção para o lado dos painéis fotovoltaicos e o lado do inversor, que aí são valores a montantes aí, são montantes bem altos, né? Então, nós estamos falando da compatibilidade eletromagnética quando o inversor tem uma proteção interna, tá? Uma proteção, um DPS interno, né, ao inversor. Então, quando ele trata esse surto, ele trata dentro do próprio inversor, então você pode ter problema com compatibilidade eletromagnética. Nós estamos falando aí de segurança, a string box. Se o inversor, por algum motivo ou acaso, sei lá, ele se danificou, está com problema, você precisa desligar o seu sistema rapidamente, você vai ter que abrir, às vezes, a caixa do inversor para poder fazer uma desconexão do sistema. Então, a string box vem fazendo essa melhoria aí, né? A string box também, a da Clamper, que eu posso dizer, não posso falar de todo o mercado, né? Ela é desenvolvida com componentes que são testados pelos fabricantes, tem as certificações necessárias. Dentro da Clamper a gente tem todo o processo de montagem dela certificado também, isso entra para 9001, né? Que são as ISOs. Ao sair do processo de montagem, a gente também tem a parte de controle de qualidade final, que certifica realmente que o nosso equipamento está saindo aqui com todas as características. Reduz um tempo de manutenção, caso o DPS chegue ao final de vida útil, pode ser instalado sobre a chuva, a água, né? Então, é uma vantagem muito grande essa utilização do DPS. E aí, falando, né, sobre as tecnologias que hoje a gente tem para sistemas fotovoltaicos, lógico que já tirando a parte de AC, que a gente já está conceituado nisso há muito tempo. Então, nós estamos falando ali do Clamper Solar, que nós temos ele em 4 versões. Tá? Temos versões aí de 150 volts, 300 volts, 600 e 1040. Já temos uma versão também
de 1.500 volts, que está na boca do forno aí já para sair. Já temos algumas combiner box que já foram com esse DPS de 1.500, ele já está em processo ali, fabril, para produção em massa, né? Temos as string box, a qual nós estávamos falando, né? Algumas versões que vocês podem ver, tem versão de 4:2. Uma das vantagens de ser Clamper é que a gente acaba customizando. A vida toda da Clamper foi isso, foi criar customização dos DPS, foi entregar a proteção adequada ao cliente. Então, Thiago, eu estou precisando de uma string box que seja de 5:1. Então, entre em contato com a Clamper, nós temos um time de engenharia que auxilia a gente nesse sentido, né? Então, eles criam novos produtos o tempo todo. Hoje nós estamos falando aí de quase 25 engenheiros trabalhando só para a criação de produtos dentro da Clamper, tá? Também temos as Combiner Box, né? Então, que recebem o maior número de conexões. Então, temos aí 6:1, 10:1, 14:1. A maior parte desses produtos hoje que a gente tem no nosso portfólio foram requisito de clientes. Thiago, precisamos de uma combiner que seja 12:1. Thiago, precisamos de uma combiner que seja 24:1, mas com saída de derivação. Precisamos de uma combiner que seja com conector MC4. Então, assim, temos uma quantidade grande de dispositivos e estamos abertos a novos projetos, que é o que faz a Clamper aí nesses 30 anos, sendo especialista de mercado. Pessoal, eu vou passar para vocês aqui um vídeo. Ele é bem rapidinho, tá? 30 segundos do vídeo, eles pediram para que a gente colocasse na nossa apresentação. Só falando um pouquinho aqui da Clamper. Olha, então se o vídeo não quer rodar, na próxima, amanhã, eu tento ver o que pode ter ocorrido, assim, estava funcionando muito bem. Então tá. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vamos aproveitar esse tempo, então, que o vídeo não funcionou, para a gente poder responder alguma pergunta que tiver aí no chat e tudo. Se vocês tiverem alguma pergunta, aí, ó, meu nome é Thiago Gomes, aqui no suporte técnico, aqui no nosso comercial também, temos uma equipe de engenheiro, todos os nossos vendedores também são engenheiros. Não prendam um grito, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui com a Rebeca se a gente tem alguma pergunta que a gente possa responder. Tem uma pergunta do Roberto Magalhães. É eficiente substituir o SPDA de uma usina GD por DPS tipo 1 na saída de cada string? Desculpa, quem falou? Roberto de Magalhães. Ô, Roberto, muito obrigado pela participação, tá? Estamos felizes aqui com a sua participação e a sua pergunta é uma pergunta interessante, tá, Roberto? Até nunca me fizeram essa pergunta. Seguinte, Roberto, o DPS, tá? Ele faz parte, vamos chamar assim, que ele faz parte do SPDA, ele faz parte do para-raio. Até mesmo a própria 5419, né, lá no seu caderno 4, ela fala sobre o DPS. Um não substitui o outro. Tá? A função do SPDA é conduzir a corrente do raio, tá, de uma forma segura para o sistema de aterramento. E o DPS, ele entra nesse sistema para fazer exatamente a proteção. Vamos imaginar um prédio aqui, né? Então, se tem um SPDA nesse prédio, ou seja, os cabos ali de descida do próprio SPDA, quando ele está conduzindo uma corrente de alta frequência, a corrente do raio do surto, ele é um propagador, tá, de campos eletromagnéticos. E aí entra a proteção do DPS para poder fazer, para salvar, né, os equipamentos aí contra esses efeitos. Então, uma coisa não substitui a outra. Não sei se foi essa a pergunta, se eu consegui responder a contento, mas o que eu entendi é se um pode substituir o outro, tá? Então, não. Eles são acumulativos, são proteções acumulativas, tá bom? Acabou o nosso tempo? Pessoal, então acabou o nosso tempo. Agradeço muito a participação de vocês. Tem um evento aí maravilhoso e entrem em contato com a Clamper aqui, tá? Não se esqueçam, fiquem aí protegidos. Um forte abraço, pessoal. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Silva, sou gerente técnico da Dinco do Brasil e obrigado à presença de todos, né? Acho que
evento muito interessante da AB Solar, né, falando sobre o mercado livre de energia, e nós da Jinko estamos aqui para falar um pouco, né, sobre a Jinko no Brasil, né. Hoje nós vamos falar um pouco da parte de produtos, da parte técnica. Amanhã vamos falar um pouco sobre a parte comercial e na quinta-feira vamos abordar aí, responder algumas perguntas, tá, de quem estiver participando aí da nossa sala. Eu gostaria de pedir, né, para vocês, né, quem quiser fazer uma pergunta, pode digitar no chat e dentro do tempo aí a gente vai tentar responder todas elas. Se não conseguirmos, na quinta a gente vai ter o tempo só para perguntas e respostas, tá? A gente também pode estar tirando as dúvidas na quinta-feira. Então, vamos começar. Então, a Jinko Solar é a maior fabricante de módulos do mundo, tá? Então, nós temos aí mais de 60 gigawatts entregue, né? Desde o início da Jinko Solar. Hoje nós temos uma capacidade anual de 30 gigawatts de produção, né? Esse ano nós vamos chegar aí com 30 gigawatts de capacidade produtiva. Temos aí com o selo DNVGL por 5 anos consecutivos, né? E sempre no selo de bancabilidade também entre as empresas top mundial. Então, isso é um pouco da Jinko. Amanhã o pessoal do comercial vai falar mais sobre a empresa, né, sobre as características da Jinko aqui, principalmente no Brasil. Então, vamos falar um pouco das nossas famílias, né? Para 2021, a gente vem trazendo para o mercado aí uma nova linha, a gente chama de Tiger e Tiger Pro, tá? Então, temos a linha Tiger monofacial, que vai aí até 455 watts, tá? Módulos com tamanho totalmente aderente aí a geração distribuída, principalmente, tá? E também temos a família aí voltada falando um pouco de mercado de mercado livre, geração de energia, né, para as grandes usinas, que é a família Tiger Pro, tanto a monofacial quanto a bifacial, que nós chegamos aí a potências de 580 watts, né? Então, hoje são módulos em produção em massa com maior potência que o mercado tem a pronta entrega, e começamos essa fabricação agora no segundo semestre de 2020. Então, hoje, essas duas famílias são as famílias aí que a gente vem trabalhando para o Brasil. Um pouco, né, sobre o conceito do produto e os diferenciais, né, dos produtos Jinko para os nossos concorrentes. A Jinko, ela acredita muito na qualidade, tá? Então, o que quer dizer qualidade para a Jinko? Tá? Primeiro, nós acreditamos em dois conceitos, né, que eu vou falar. O conceito de qualidade, que é a produtividade, que é ter uma linha totalmente avançada, fábricas 4.0 automatizadas, tá? E quais são realmente os componentes utilizados para a fabricação do módulo. Tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui do que é uma fábrica automatizada da Jinko, tá? A nossa fábrica na China. Eu vou mostrar para vocês qual é o conceito de fábrica automatizada para a Jinko, onde são produzidos nossos módulos. A change of perspective opens up new ways of thinking.
vocês puderam ver, né, essa é uma das nossas fábricas automatizadas que a gente tem na China. Então, por que de mostrar esse vídeo, né? Porque nós da Jinko acreditamos muito no que a gente chama de pirâmide da qualidade. Tá? O que seria o que a gente chama de pirâmide da qualidade? A gente pode ver na pirâmide, né, nós temos ali no topo a potência, né, que a gente fala que é a potência dos módulos. No meio, a confiabilidade, né, que é a degradação baixa e a performance estável do módulo. E na base, a durabilidade. Por que, né, a gente coloca aí a durabilidade na base da pirâmide, né, como fundamento de tudo? Porque não adianta a gente trazer para o mercado um produto que tem alta potência, tem alta confiabilidade, se ele não tiver durabilidade. Por que isso? Nós vendemos produtos para durar 25, 30 anos. E se ele não atende essa expectativa de vida, esse produto afeta diretamente no investimento, né, feito pelo cliente. Então, para que o módulo realmente esteja essa durabilidade, quais são as duas principais características que a gente acredita? Primeiro, uma produção avançada e automatizada, que é a fábrica que eu mostrei para vocês agora, e também usar componentes de qualidade nos produtos. Então, para isso, né, nós temos aí uma liderança em qualidade, a gente tem toda a rastreabilidade do processo, então temos toda a cadeia de valor rastreada, desde a entrada dos produtos até a saída. Tá? A Jinko ela também produz, tá, tanto os lingotes, né, de onde são feitas as células, quanto as células e depois os módulos. Então temos aí, né, por 6 anos consecutivos o selo DNVGL Top Performance, ou seja, esse selo ele realmente atesta, né, a qualidade dos produtos. Então, nos últimos anos aí, nos últimos 6 anos nós ganhamos esse prêmio, realmente atestando a qualidade dos nossos produtos, sempre baseado na pirâmide da qualidade que eu falei anteriormente. E como, né, a Jinko ela consegue atingir, né, esses selos, essa premiação de top performance e ter essa qualidade atestada dos produtos. Tá? Eu vou falar um dos diferenciais na fabricação dos produtos Jinko, que é a utilização do backsheet Tedlar da marca Dupont. Tá? Ele é considerado o melhor backsheet do mundo, e com a maior durabilidade também. A gente vai analisar esses gráficos e a gente consegue observar que a maior causa de defeitos em campo de um módulo ela é proveniente em falhas do backsheet. Tá? Então, o que vai garantir que meu módulo ele realmente vai durar os 25, 30 anos de expectativa de vida é a qualidade dos componentes que também vão ter que durar esse tempo. Tá? Nós temos aí um valor, né, que a gente chama de MTBF, né, que é muito conhecido na indústria automotiva, que é o tempo médio entre falhas. Tá? Então, nós temos 0,083% de falhas na nossa produção de módulos. O que isso quer dizer? Que dos 100% dos módulos fabricados até hoje pela Jinko, 0,083 falharam em campo. Tá? Isso até para todo nível de indústria é um valor muito baixo. E por que, né, a gente usa esse backsheet Tedlar, né, da marca Dupont? Como a gente pode analisar nesse gráfico, entre as diferentes tipos de tecnologias, né, utilizadas como backsheet. Né? O que é o backsheet? É aquela folha traseira, né, que protege o módulo, né? Geralmente nos módulos convencionais é aquela folha branca, e a Jinko também tem essa opção para os módulos bifaciais, né? Que é o backsheet transparente. Ele é da mesma tecnologia, porém ele é transparente, substitui o vidro. Tá? Então nós podemos observar que nos anos de trabalho aí do módulo, todas as tecnologias utilizadas para a fabricação do backsheet, elas apresentam falhas, principalmente depois dos 4 primeiros anos de trabalho em campo. Tá? Todos esses dados eles estão disponíveis no site da Dupont. Anualmente, a Dupont ela faz um relatório sobre várias instalações pelo mundo, né, mostrando os resultados aí de falhas de módulos em campo provenientes de falhas no backsheet. Então, a gente pode observar
que durante os anos, né, o backsheet que apresenta menos falha é o Tedlar, né, da marca Dupont, que é 0,04%. É comparado com o vidro, né, que geralmente é considerado o melhor encapsulante, ele é aí 50 vezes menor, tem 50 vezes menos falha do que o vidro. Então, isso mostra realmente que a utilização desse tipo de tecnologia, né, nos módulos, ele ajuda a que o módulo atinja realmente a expectativa de vida de 25, 30 anos. O que seriam, né, essas falhas, né? Acho que pouca gente ainda fala dos tipos de falha em backsheet, né? Até porque no Brasil, pelas instalações serem muito recentes, a gente ainda vê pouco disso, mas na Europa, Ásia, a gente já vê muito disso em instalações, esse tipo de problema, tá? Então, quais são os tipos de falha? São essas que a gente está vendo aí, rachaduras no backsheet PVDF, ou seja, é como se fossem rachaduras mesmo na parte traseira do módulo. A gente pode ver esse aspecto, né, como se o módulo tivesse rachado. Isso, o backsheet ele também trabalha como um isolante elétrico do módulo. Então, além de ter o risco elétrico, ele proporciona, né, a entrada de umidade no interior do módulo, tendo uma degradação acelerada do componente, oxidação e uma perda de potência durante o tempo de vida útil, causando, né, uma perda de potência rápida dos módulos e uma degradação acelerada do mesmo. Também temos o que a gente chama de fissuração da camada, né? Então, a gente pode ver esse monte de fissuras no módulo. Então, ele também é um tipo de falha, tá? Uma falha proveniente do backsheet, pela qualidade do backsheet utilizado também. E no caso do vidro, a gente tem aí também a parte de delaminação, né? A gente vê também delaminação e trincas no módulo, tá? Em módulos instalados aí há 10, 9 anos. Então, por isso é tão importante, né? A gente tem uma apresentação só para falar disso, porém o tempo é muito curto, então a gente só está colocando alguns tópicos aqui, tá? Para mostrar para vocês o quanto a qualidade do backsheet utilizado e do componente que faz o encapsulamento do módulo é importante para a longevidade do sistema. Então, esse gráfico mostra para a gente os tipos de fabricante no mundo e quais são os tipos de backsheet utilizados. Então, a Dinco ela é a única fabricante no mundo que usa 100% do backsheet da tecnologia Tedlar, né, do fabricante Dupont. Então, todo módulo que chegar ao redor do mundo, a gente vai ter certeza que está utilizando essa tecnologia que é feita para durar e atingir a expectativa de vida de 25 anos do módulo. Tá? Falando um pouco sobre tecnologia, vou falar um pouco sobre a nossa nova linha, né? A linha Tiger Pro. Tá? Essa é uma linha que traz um conceito de tecnologia bem avançado para o mercado. Tá? Eu vou passar um vídeo para vocês verem os tipos de tecnologia que é embarcado, né, nessa nova linha de módulos da Ginco. É um módulo que tem alta eficiência, coeficiente de temperatura de menos 0,45 graus, tem o VOC otimizado, ele tem melhor degradação, ele é disponível em bifacial, tanto monofacial quanto bifacial, ele utiliza a tecnologia Aire Viva, desaventura células, mas também o circular, isso ajuda em ganho energético. A energia está revertida ao espaço entre as células. Também usa a tecnologia multimídia
gente vê ali, né, os números de LCOE, IRR, isso aí é realmente o que a gente utiliza hoje, né, para ver a viabilidade do projeto. Então, quando você utiliza equipamentos que têm um balanço do sistema que atinge o melhor LCOE, o que é o LCOE? É o custo nivelado da energia, né? No final das contas, o quanto você investiu, pelo tempo que você investiu, né? E dividido pela geração e o quanto vai custar, de fato, sua energia e quanto você vai ter de retorno, tá? Então, quanto menor o LCOE, melhor vai ser o seu IRR. Tá bom? Deixa eu ver o chat aqui. Só um minutinho, tem algumas perguntas. Vamos lá. Um minutinho que saiu aqui. Vamos voltar para o vídeo. Então, qual que é a principal, né, característica e vantagem, né, da família Tiger Pro? Tá? Ela tem a vantagem de alta densidade de energia e benefícios de LCOE, né, mais baixos. Ela foi desenvolvida com base nas demandas do mercado e dos clientes atuais, né? A gente vê crescendo cada vez mais as grandes usinas para o mercado livre de energia, principalmente, para essa venda de energia. Ela tem a combinação de vários tipos de tecnologia, né? Multibus bar, half cell, oferecendo também o Tiny Ribbon, que elimina a lacuna entre as células. Melhores termos e condições de garantia, ou seja, é um módulo que vem com uma garantia de 30 anos do bifacial, tá? E mantendo o foco, né, em módulos de alta potência, tendo o tamanho das células aí em tamanho de células praticadas no mercado. Tá? Então, temos módulos aí com compatibilidade de sistemas de montagem, tanto fixa quanto rastreadores, né, de 1P ou 2P, e ele é completamente compatível com as marcas de inversores aí atuais. Então, outro potencial é a logística, né? Hoje é o módulo que tem, consigo colocar maior potência dentro de um container de 40 pés, ou seja, eu consigo minimizar o meu custo logístico, né? Hoje a gente sabe que o custo logístico impacta diretamente no LCOE, né? No custo do projeto. Então, o próximo. Então, fazendo um resumo, né? Quais são os benefícios do Tiger Pro? Então, reduz o tempo e o custo de instalação, compatibilidade com os inversores convencionais e sistema de rastreamento, maior potência em produção em massa, até 585 watts pico, maior eficiência de um módulo monotipo P, a gente consegue chegar até 21,4% em eficiência média, garantia de 12 anos, mais de 30 anos de garantia de energia para os módulos bifaciais e vantagens comprovadas de logística, conseguindo colocar maior quantidade de megawatts dentro de um container. Então, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Tá? Agora a gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai tentar responder, tá? As perguntas aqui mais frequentes, tá? Então, qual é a maior potência dos módulos não bifaciais? Então, a gente chega aí a potência até 560 watts. Estamos de volta, comigo aqui o Márcio Tranin, vice-presidente da AB Solar, e o Ricardo Barros, Country Manager da Light Source BP. Muito obrigada a você que enviou perguntas. Nós temos aqui algumas para responder e a nossa produção selecionou. Eu vou usar aqui os meus óculos, eles me mandaram aqui para o celular, fica mais fácil para eu enxergar as perguntas. Então vamos lá. Nós temos uma pergunta do Giovânio Santos, da empresa Alvarez e Marçal. Como o mercado está enxergando e criando soluções para a financiabilidade dos projetos no ACL, dado o curto médio prazo dos PPAs? Quem vai responder essa para a gente é o Ricardo, né? Sim. Obrigado pela pergunta, Giovânio. Essa usando a palavra do dia, é uma fronteira de busca aqui, né?
Não existe uma solução, vamos dizer, uma solução de mercado totalmente definida, que todo mundo faz igual, e outros dizer que não haverá. Por quê? Porque todo projeto é específico. Depende muito do cliente, de qual é o risco de crédito do cliente ou dos clientes, né, que compõem o mix de receitas. Depende muito de qual agente financiador, depende muito de qual os bancos que vão dar a fiança bancária, que é uma prática no Brasil, pelo menos para cobrir o risco de construção. Mas dando algumas visões gerais de como a gente está vendo aí no mercado, né? Então, começando pelo cliente, quando a gente está falando de novos projetos que ainda vão ser construídos, então é muito importante que o cliente, sobretudo aquele cliente que está trabalhando com contratos de mais longo prazo, seja capaz de fornecer garantias. Garantias, às vezes, até da sua companhia mãe, ou Parent Company Guarantee, como costumamos falar no mercado, para garantir que aquele contrato, aconteça o que acontecer, vai ser pago. Os bancos, os agentes financiadores têm muito interesse em usar os recebíveis dos contratos como garantia, então é importante que eles vejam garantias que sejam adequadas. Por outro lado, na solução de financiamento do agente financiador, não tem muito hoje no Brasil. Para 90% dos projetos, a gente está falando de projetos que vão ser financiados pelo BNDES, pelo BNB, com alguma complementação de debêntures no mercado de capitais. Então, as regras aí são relativamente conhecidas e a fonte de inovação está associada aos PPAs e como conseguir melhores negociações que não coloquem travas ou que coloquem poucas travas ali para que o projeto possa ser mais rentável, possa distribuir dividendos o mais rápido possível e, enfim, ser bancável também para garantir a financiabilidade do projeto. Então, de uma forma geral, são esses dois. E, por último, os bancos privados, que geralmente estão ali dando fianças bancárias até o financial completion, que acontece mais ou menos no início da operação, mais 2 anos, em um contrato típico com o BNDES. É importante também que ele esteja muito confortável com as condições desse projeto. E, na prática, isso exige um carinho adicional em toda a auditoria que é feita pré-contratação. Então, tem que fazer mais relatórios de auditoria técnica, de auditoria dos contratos, para garantir, então, para dar esse conforto para os bancos que podem dar as fianças bancárias, sobretudo fianças bancárias non-recourse, como se fala, que é a prática internacional e que no Brasil ainda está em início, né? Então, são esses os desafios que tem vários temperos a mais que são colocados aí quando a gente sai do mercado regulado e vai para o mercado livre. Tá aí, Giovanni, então a sua resposta. A gente tem muita pergunta, mas a gente teve que selecionar só 2 porque não tem tempo para responder todo mundo, tá? A gente vai responder agora ao Ricardo Suassuna, da Matrix Energia. O Tranin que vai responder agora. Como o dólar e o mercado chinês de módulos fotovoltaicos estão afetando o CAPEX dos projetos e o preço final da energia para o ACL? Tranin, você está com o seu áudio está mutado. Desmuta o seu áudio. Agora, isso, vamos de novo. Desculpa. Vamos lá. Suassuna, obrigado pela pergunta, sempre pertinente. Um bom amigo do setor elétrico aí. Basicamente, Suassuna, a gente sabe que o câmbio tem um forte impacto no CAPEX de um projeto solar, especialmente porque a gente trabalha, além de trabalhar com módulos importados, via de regra, a gente trabalha também com equipamentos internacionais, ou, por exemplo, com aço, que entra na composição da maioria dos equipamentos, e ele tem uma componente em dólar relevante também. Então, é natural que um câmbio instável, ele torne mais instável também a nossa capacidade de prever o CAPEX dentro de um projeto solar fotovoltaico. Isso é realmente um desafio que o Mercado Livre vem enfrentando, mas não é exclusividade do Mercado Livre. Isso também passa pelo mercado regulado, que tem que comprar módulos para equipamentos nas mesmíssimas fontes que o Mercado Livre ele compra.
Então, é um desafio muito mais setorial do que um desafio estritamente por estarmos num ambiente como ambiente livre de negociação. Eu até agregaria que o ambiente livre ele te traz algumas saídas que pode ser que no regulado você não tivesse. Por exemplo, o hedge cambial que você conseguir com o banco, esse você pode conseguir em ambos os ambientes, porém, a gente tem um tema importante aqui, que esse hedge, devido à volatilidade, não é um produto necessariamente barato, especialmente no momento de alta volatilidade como esse. O Mercado Livre, ele tem, e a gente está fazendo algumas negociações, onde o próprio consumidor, ciente dessa volatilidade, desse risco que uma variação, que uma desvalorização do real muito acentuada pode trazer para a saúde financeira do investidor, existe até uma certa boa vontade com alguns consumidores de compartilhar alguns tipos de risco. Por exemplo, a gente vem observando no mercado, enquanto o câmbio está muito volátil, alguns mecanismos que estabelece o limite mínimo de câmbio e o limite máximo de câmbio, e pode haver uma flutuação do preço dentro de limites aceitáveis, naturalmente por ambas partes, para garantir retorno do investidor e garantir um contrato razoável para dar competitividade ao cliente, e o preço possa se moldar com algum mecanismo de acordo com a variação do dólar, dependendo sempre de um limite máximo, um limite mínimo, abaixo do qual e acima do qual não faz sentido levar a negociação adiante. Então, isso é mais uma característica do Mercado Livre, ou seja, a gente sabe que impacta, o dólar impacta o setor, não impacta o Mercado Livre. E a gente consegue, no Mercado Livre, e dependendo da negociação, a gente consegue chegar a pontos de negociação que podem ser bastante interessantes, dependendo com quem conversa, dependendo das contrapartes que você tem. Então, acho que isso a gente, de alguma forma, vem conseguindo superar, mas a gente sabe que quanto mais demorar essa instabilidade cambial, pior vai ser para a expansão da fonte de uma forma geral. Então, isso é um tema que realmente preocupa a gente, mas eu acho que há caminhos criativos bastante. O brasileiro é criativo e nós somos setor solar fotovoltaico e tem a inovação no nosso DNA. Eu acho que a gente consegue superar esse desafio com soluções alternativas inteligentes. Um ponto importante que, só para finalizar, eu acho que aqui a gente respondeu muita coisa, o Ricardo acabou de dar uma resposta sobre financiamento, e a gente falou tanto de consumidor. Eu só queria fazer uma chamada importante, eu acho, porque amanhã é o dia que falaremos muito do consumidor. Nosso episódio 2 passará amanhã, será focado no consumidor, e o nosso episódio 3 será focado em alternativas de financiamento, os desafios que nós vemos dentro dessa linha de financiamento. Então, ou seja, veja como é que todos os temas se falam, né? Hoje nós já tivemos tantas perguntas voltadas para temas que nós discutiremos muito mais profundamente, mas que são absolutamente válidas e pertinentes. E, enfim, é só para deixar essa chamada para amanhã e depois de amanhã, onde teremos mais e mais temas para discutir juntos. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Só queria comentar sobre a resposta do Márcio e comentando, concordando e complementando que riscos e oportunidades, né? Essa volatilidade do dólar no setor, inclusive na solar, que faz parte do setor, ela trouxe ideias fora da caixa. Então, tem cada vez mais agora conversas entre geradores e consumidores mais específicos, que são exportadores, em sua maioria, para fazer contratos de compra e venda de energia de longo prazo indexados ou ajustados no longo prazo em dólar. O que, na prática, é um hedge natural para essas operações, porque se o cara tem receitas em dólar, porque essa empresa exporta algum produto em dólar. Se o CAPEX tem uma componente importante em dólar, se tem receita em dólar, dá para pegar até financiamento lá fora. Então, essa volatilidade também traz oportunidades. Então, PPAs de longo prazo com financiamento, vamos dizer, importado, começam cada vez mais a acontecer. E é importante ficar de olho também nos consumidores
com soluções, e aí eu faço um pouquinho do merchan, inclusive que a Lightsource BP pode trazer para você. Não vai perder a oportunidade, né? E eu faço o merchan do episódio 3, Priscila. A discussão de PPA em dólar, episódio 3, não percam. A gente vai falar sobre isso ainda, viu, Tranin? Muito obrigada novamente por todas as perguntas que vocês mandaram. Está acabando o nosso programa de hoje. Eu quero muito agradecer a presença do Ricardo Barros. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, viu, Ricardo? Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Márcio. O prazer foi meu. Espero ter agregado aqui a discussão e fico à disposição sempre que eu puder agregar. Fica à vontade para me convidar. Estarei aqui com muito prazer. Agregou muito, pode ter certeza. Tranin, você já começou a falar um pouco do que a gente vai ter amanhã? A gente tem novos convidados, entrevistados especiais para falar mais sobre o mercado livre de energia. Então, fala de novo aí que assunto que a gente vai abordar amanhã. Amanhã, Priscila, a gente aborda basicamente o mercado livre sob a ótica daquela que é talvez a perna principal, que é a parte do consumo, sem o qual a gente não estaria aqui falando, né? E amanhã a gente tem consumidores entrevistados, amanhã nós temos, dividindo a bancada com a gente, tem o Gustavo da Canadian, que é um cara que vai agregar muito na discussão, especialmente porque ele é um dos investidores que já estão negociando, já tem casos concretos de negociação com clientes do Mercado Livre. Então, enfim, amanhã é um episódio muito interessante e a gente vai entender um pouco mais de como o consumidor olha para nós da tecnologia solar fotovoltaica e o que nós podemos retribuir para eles, dado esse olhar deles para a gente. Vai ser muito bom. É isso aí, né, Tranin? Então, você que participou com a gente hoje, você já está confirmado para amanhã. Você não precisa nem se inscrever de novo, é automático. A gente se vê amanhã, então, às 5 da tarde, aqui no AB Solar Inside. Até lá!